Amém, Jesus, glória a Deus, a paz do Senhor aos irmãos, todos que vão ouvir essa palavra. Hoje, de sexta-feira, um dia de célula, dia de a gente falar da palavra de Deus um pouco. A palavra é curta para a gente refletirmos um pouco, né, sobre a palavra de Deus, refletimos sobre os acontecimentos dos últimos tempos, e que a palavra de Deus já nos diz que iam acontecer, né? E eu quero lá na palavra em Romanos 8, do 35 ao 39. E lá nos diz lá, o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Perseguições ou fome? Miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas eu trouxe essa palavra para a gente refletirmos do que nos separará do amor de Cristo. E confesso aos irmãos que esses dias eu tenho refletido, vendo algumas coisas referente ao Evangelho, muitas perseguições, então estamos trazendo para a conjuntura atual. Muitas perseguições e a gente vai refletir sobre isso daí. Recentemente eu tenho visto perseguições até aqui no Brasil, pessoas que vão pregar o evangelho em ônibus, praças, essas coisas. Inclusive tem um tio meu que lá no Paraná ele prega em praça pública. E muitas pessoas estão zombando, estão gritando, estão agredindo esses irmãos que estão levando a palavra de Deus. E os ataques aos cristãos não se concentram somente aqui no Brasil, se concentra também em outros países. Recentemente, também em Londres, um grupo de jovens, um grupo de irmãos, inclusive tinha crianças no meio, já tinham marcado um encontro numa praça para fazer montar um grupo de oração. E lá eles foram agredidos por aqueles manifestantes, as pessoas que formam um grupo antifascista, aquelas coisas todas, dizendo, agredindo essas pessoas, até as crianças, sem dó das crianças também, agredindo essas pessoas e ainda tem a coragem de dizer assim, onde está o seu Deus agora? Isso nos lembra muita coisa, né? Como fala assim, onde está seu Deus agora? E agredindo a todos. E dizendo que os cristãos que estão lá orando, estão simplesmente orando. Então, são pessoas, são organizações que faz a disseminação de ódio, prega o fascismo. Você vê, há uma inversão de valores hoje em dia que precisamos ficar atentos e refletir o que nós estamos fazendo a respeito disso. Simplesmente vemos uma reportagem, ficamos passível a todos esses acontecimentos. Qual é o nosso papel de cristão? E também sabemos que na China, país comunista, na África, lá tem muitas perseguições a cristãos, e países muçulmanos tem a perseguição já é de muito tempo. E eu te digo, isso me fez refletir, assim, aqui no Brasil, assim, tá uma onda de perseguição que ainda não está latente, digamos assim, não está lá dentro, não está bem nítido para a mídia ajuda a esconder muito essas coisas. Então, e a gente fica assim, a gente prega o evangelho, está aqui pregando o evangelho, às vezes prega para alguém perto, vizinho, e aí, assim, a pergunta que eu te faço,
se essas perseguições é semelhante àquela doença, assim, enquanto está no vizinho, então não vou me preocupar, né? Aí quando chegar em você, quando chegar em nós, se nós formos atacados, eu, graças a Deus, até hoje ainda não fui atacado, mas a Bíblia diz que nós seremos odiados por levar a palavra de Deus. E aí, meu irmão, quando chegar em nós, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar pregando a palavra de Deus, nós vamos lembrar dessa passagem, nós vamos estar firme na palavra de Deus. O que nos separará do amor de Cristo? Aflições, perseguições, fome, morte. E aí, quando ela bater a sua porta, o que você fará? O que nós estamos fazendo agora? E a palavra também nos diz que o amor de muitos se esfriará. E eu vou até ler aqui, está em Mateus 24, aqui assim, então eles, Mateus 24, 9, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que eu vejo nessa palavra, assim? A palavra nos diz que nós estamos no início das dores. Essa é uma passagem que eles perguntaram quando que acontecerá o fim. Então, Jesus disse, disse essas palavras. E aí, eu digo assim, ele fala assim, a palavra fala que é o início das dores. Mas eu pergunto para você, será que já não começou esse início das dores? Já estamos tendo essas dores? Porque o que nós estamos assistindo hoje em dia, que eu vejo, o amor de muitos se esfriando, eu num exemplo que veio a mim, assim, às vezes uma pessoa sofre um acidente, as pessoas não estão preocupadas hoje em socorrer, ver o que aconteceu, em ajudar. Elas estão preocupadas em pegar seus celulares, começar a filmar, começar postar ao vivo para ganhar, como diz assim, não sou muito assim afinado com essas redes sociais, dá like, quem mais tem seguidores, aquelas coisas todas. Então as pessoas hoje e eu vejo às vezes um caminhão de mercadoria que tomba, que sofre um acidente, as pessoas vão saquear as mercadorias, as pessoas vão ficar filmando, vão ficar lá, olha aqui o que está acontecendo ao vivo. Mas ninguém lembra de socorrer o motorista lá, ver o que se ele sofreu alguma coisa. Isso não é um amor esfriar? Isso eu vejo bem claro, o amor de muitos se esfriará. Isso não é um amor frio? E a palavra é mandamento de Deus. Deus fala assim, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Mas Jesus falou assim, na palavra, fala assim, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. E aí, isso é amor? Quando você está preocupado em filmar alguém sofrendo um assalto, tendo um acidente? Isso nós temos que refletir que, assim, quando chegar na sua porta, quando essa perseguição toda chegar na sua porta, estamos passando um tempo bem complicado, bem difícil. E precisamos estar refletindo nisso daí. A maioria dos países comunistas já tem perseguições. E aí, assim, graças a Deus, né, nessa América do Sul, o Brasil ainda está salvo disso daí. Nós estamos bem confortáveis em nossos lares, pregando a palavra, tudo bem. E aí, quando houver alguma perseguição, quando alguém do seu lado te agredir, o que você vai fazer? Você vai lembrar da palavra de Deus? Você vai seguir firme? Você vai seguir, vai morrer por ela? Que a palavra nos diz, muitos serão mortos pela minha palavra. E aí? Aí ele fala assim, muitos. Nós estamos incluídos?
E se nós estivermos incluídos, como nós vamos encarar isso? Como nós vamos enfrentar? Nós vamos estar ainda firme na palavra? Por isso que essa palavra é curta, para nós refletirmos para o que faremos para pregar o evangelho quando houver as perseguições, quando as perseguições se intensificar, porque nos países comunistas as perseguições são fortes, são firmes. E eu te digo, e aí, quem, diante da perseguição, continuará a pregar o evangelho? Continuaremos ou recuaremos? Essa reflexão que nós temos que fazer diante das perseguições. Nós vamos continuar pregando o evangelho? Ou esse evangelho só serve assim, para quem está dentro de casa? Nós vamos continuar, nós enfrentaremos, nós vamos estar à frente, nós vamos seguir em nome de Jesus, vamos morrer por Jesus, assim como ele morreu por nós, pelo meu e seu pecado. O que faremos? Antes de iniciar, eu estava ouvindo um louvor com uma cantora que até já, infelizmente, não está entre nós mais. Deus recolheu. Eu gravei, até escrevi assim, ela fala, te adorarei, mesmo mesmo que tire minha vida, te adorarei, Senhor Jesus. Vamos adorar a Cristo em qualquer circunstância. Lembremos das palavras de Deus, porque a palavra de Deus é bem clara aqui no final do Mateus, assim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meu irmão, vamos perseverar até o fim. E vamos levar a palavra de Deus. Temos que pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. Nunca desista de pregar o amor de Deus, de levar a palavra aos aflitos, aos cativos, e de pregar o evangelho, que Deus vai estar conosco, Deus vai nos ajudar, Deus vai nos fortalecer. Assim como Jesus disse antes de ser crucificado, foi assim, Pai, afasta de mim o teu cálice. Mas que aí eu falo uma coisa de mim, assim, afasta de mim o teu cálice, mas seja feito segundo a tua vontade. Então, assim, Deus, assim, se possível for, afasta de nós esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Se tivermos que passar, mesmo passaremos, porque a palavra nos garante a vida eterna. A palavra nos garante a coroa da vida. A palavra nos garante que estaremos com Ele, se perseverarmos até o fim. Essa é a palavra de hoje para reflexão. Vamos refletir, vamos levar a palavra de Deus, vamos, independente da circunstância, da conjuntura que está ali fora, a palavra de Deus, ela deve ser pregada aos quatro cantos do mundo. Amém?